Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Karine do Por Aí a Procurar. Num videozinho anterior eu mostrei um pouco do que a gente fez por Cuba quando a gente esteve por lá. A gente esteve em Varadero e esteve em Havana. Nesse vídeo eu vou te falar de algumas particularidades que a gente viu por lá, principalmente algumas dificuldades que a gente nota que aquele povo tem por lá, né? Eu não posso voltar e dizer que é tudo uma maravilha, porque não é. Eu acho que eles mereceriam uma vida bem mais fácil e bem mais digna do que eles têm de verdade. E aí eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas e eu vou falar e comentar, tá? Para vocês terem uma ideia da dificuldade que até às vezes nós turistas temos um pouquinho lá, embora a nossa vida seja infinitamente mais fácil do que a dos locais. Uma dica que eu não posso deixar de te dar: leva papel higiênico. É um item difícil de encontrar lá. É o primeiro aeroporto do mundo que eu cheguei e que não tinha papel higiênico nos banheiros, né? No nosso hotel a gente tinha, mas era bem regradinho. Até a gente chegou à conclusão que no dia a dia no Brasil a gente acaba usando mais do que precisa, porque era bem regrado mesmo. Em alguns restaurantes, alguns lugares não tinha, ou se tinha, era cobrado uma taxa à parte, porque é um item difícil para eles lá, né? Itens de higiene, de modo geral, são complicados. A internet no hotel, a gente não tinha problema, o sinal era bom. A questão que eu achei bem estranha só é que não era uma senha para todo mundo, no caso, né? Um login e senha, eles eram individuais. Cada hóspede recebia um login e uma senha. Eu achei isso meio estranho, depois eu fiquei pensando por que seria, né? Será que era uma forma de controlarem o que tu estava acessando? Não sei, mas sei que era assim. E nos foi dito também que para o pessoal lá, para o povo, né, como que funciona? Normalmente eles compram um cartão que dá direito a eles utilizarem por 2 horas essa internet, só que eles têm que estar em pontos públicos com acesso a Wi-Fi, geralmente alguma praça, algum local público que tenha um bom sinal. Então o que a gente notava lá, principalmente taxistas, assim, eles não usam internet, WhatsApp, não. Eles se comunicam sempre por telefone, ligando. Eu, na minha ingenuidade, um dia estava no hotel, queria descansar um pouquinho, tinha passado o dia na rua fazendo coisa. Vou botar aqui os fonezinhos e escutar um Spotify. Ilusão, né? Não tem, lá não funciona Spotify. Algumas outras redes sim, o YouTube, a gente acabava ouvindo música pelo YouTube, mas o Spotify é um dos produtos que não funcionam lá, não entram. Algo que se tornou um grande charme, né? A gente chega como viajante, como turista, e a gente quer conhecer, quer andar nos táxis antigos, né? Porque tem o seu charme, é legal, é bonito, mas isso esconde uma realidade que eles tiveram que se adaptar, tornar isso uma fonte de renda pela dificuldade de se adquirir carros novos, né? Uma por não ter montadoras, outra por tudo ser muito difícil, né? A gente conversou com muitas pessoas lá, muitos taxistas, e eles dizem que além de eles terem que pagar uma taxa bem cara para o governo para utilizar o táxi, né? Quando estragam uma peça, eles dependem que venha dos Estados Unidos. Então tudo é bem complicado, né? E eu acho que eles se viram muito bem dentro de todas as dificuldades que eles têm lá. Uma observação é que até que eu vi bastante carros novos rodando por lá, né? Eu achei que não teria nada, que seria só cacareco, só carro velho, mas até que tinha carros novos rodando, mas normalmente de umas montadoras, umas empresas que a gente não conhece, são empresas que não tem aqui no Brasil. Eu acho que eles têm um problema bem grande lá de transporte público. Quando a gente rodava pedaços mais longos, assim, para ir de um ponto a outro, né? Principalmente quando tu passava por alguma faixa de estrada, tu via muita gente. De início a gente custou um pouco para entender o que era, mas depois conversando a gente viu que eram pessoas esperando carona para voltar para suas casas, para ir para os seus trabalhos. Então eles ficavam ali esperando alguém que pudesse dar carona. Um problema também é o preço do combustível, que é muito caro lá para eles, embora eles tenham lá uma refinaria, eles nos mostraram, mas ela não dá muito conta assim de toda a produção. Então a gasolina em si é muito cara para eles. Eu disse que foi uma viagem assim linda para mim, eu amei o país, eu voltei apaixonada pela alegria dos cubanos, pela simpatia. Eles são pessoas que quando sabem que tu é brasileiro, eles vêm conversar, eles puxam sempre assunto de alguma novela, né? Porque teve muitas novelas brasileiras que passaram lá, né? E então eles sempre vêm conversar, falam Anitta, alguma coisa de futebol, samba, né? Então eles costumam ser muito simpáticos. Claro que tu tem que ver também, porque assim como tem no Brasil, tem em todos os lugares, sempre vai ter gente que vai querer te aplicar pequenos golpes, então tu tem que estar um pouco esperto.
se te chamarem para ir para algum lugar, eu vou te mostrar o café lá, não vai, tá? Não vai. Inclusive foi num desses momentos de distração que alguém furtou um celular de uma das nossas amigas. Aí a gente teve que ir para a delegacia, perdemos um bom pedaço da tarde lá, né? O país em si, a Havana, né? Quando a gente estava chegando, o que nos disseram? A nossa guia que nos levou no transfer, né, até o hotel, ela nos disse assim: Havana é um lugar tranquilo, mas não esqueçam que é uma capital, então não dá para ficar dando bobeira com o celular na mão, né? Porque existem furtos. A gente conversou muito com as pessoas, né? Principalmente com taxistas e com o pessoal assim de restaurante, o pessoal que nos atendia, camareiras, né? E a gente viu que a realidade deles é uma realidade difícil, sabe? Muitas vezes o pessoal acha que é exagero, que sempre se mete política no meio, e não é o meu intuito aqui, né? Inclusive eu gostaria que não tivessem comentários agressivos aqui, porque eu vou bloquear, tá? Eu tô falando o que eu vi lá, né? E eu fico feliz que eu pude ver com os meus olhos e não o que me contam, né? É uma realidade difícil, é uma realidade sofrida, o salário deles é muito baixo, né? Só para ter uma ideia, o melhor salário que tem lá é o de médico, ele equivale a cerca de, no máximo, R$500, né? Então, muitos médicos são também taxistas para conseguirem sobreviver. Muitos deles nos disseram que gostariam de sair de lá, mas que é difícil para um cubano sair de lá, principalmente quando é um talento, né? Um médico, por exemplo. Foi nos dito também que a gente perguntou, né, o que achavam da saúde no país, e um desses taxistas nos disse uma frase que ficou na minha mente. Ele disse: em Cuba hay médicos, pero no hay medicina. Então a gente vê que é difícil, é uma situação difícil. Tem o próprio embargo dos Estados Unidos, que sim, afeta com certeza, mas a gente sabe que não é isso, né? Não dá para fechar os olhos para um regime que está lá maltratando o próprio povo há muitos anos. Inclusive esse taxista, ele estava quieto, a gente começou a fazer perguntas, parece que ele começou a desabafar. E aí a gente perguntou por que não muda isso, né? E ele disse: a gente tem medo, a gente tem muito medo. Inclusive foi nos dito que uns 2 meses antes da gente ir para lá, tinha tido uma manifestação grande, o pessoal lutando por direitos, né, por melhores condições, e que várias pessoas, muitos jovens de 16, 18 anos, foram presas e queriam ficar presas, 18 anos presas, só por não ter o direito de se manifestar, né? Então é uma realidade bem complicada. Eu disse que era uma viagem pesada, apesar de linda, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tento me colocar no lugar dos outros, e lá eu me sentia muito estranha, e não é ser hipócrita, não é nada disso, né? Os meus amigos que estavam lá comigo sabem que eu comentava isso direto, que às vezes eu me sentia pesada, porque eu tava lá no hotel e era um hotel all inclusive, né? E tu tava lá comendo, eles estavam te servindo e tudo era muita fartura, e tu vê que dentro daquela muita fartura faltavam itens também que o país tem dificuldade de importar, né? Tinham coisas que eles produzem lá, que tinha quase sempre, e tinha algumas frutas, algumas outras coisas, outros itens que tu vê que era de difícil aquisição, e que também mesmo num hotel várias estrelas, não sei quantas estrelas eram, mas também tinha dificuldade, né? Então isso foi uma coisa que me impactou, tu saber que aquela pessoa que estava te servindo no café da manhã não tem aquilo ali para comer na casa dele, né? O taxista mesmo, ele nos disse: tem lugares aqui que eu não posso ir, vocês podem ir porque vocês são turistas, eu não tenho como ir, né? Eu não posso ir, eu não posso frequentar, eu não tenho dinheiro para ir. Então são coisas que fazem a gente pensar, né? Outra coisa que me chamava muito a atenção era as camareiras, né? O pessoal gosta muito de reclamar, mas no Brasil também é assim, também tem pobreza. Mas o exemplo que eu consegui pegar para fazer foi de mesmo cargo, sabe? Eu acho que uma camareira no Brasil, ela consegue ter suas coisas, sabe? Ela consegue parcelar sua televisão, ela consegue comprar, adquirir suas coisas, né? E lá uma camareira, por exemplo, elas abriam um sorrisão de orelha a orelha quando tu deixava para ela um sabonete fechado que tu não tinha usado. Uma me pediu se eu tinha um perfume. Aí eu lembrei que eu tinha levado uma amostrinha dessas para caber na mala, dei para ela ficou numa felicidade. Dei um chocolate para uma outra delas, que sempre também estava lá pelo nosso quarto. Abriu um sorrisão, agradeceu, disse que o filho dela seguido pede chocolate, ela não tem como levar para ele. Então são essas coisas que talvez quem não esteve lá
não consegue compreender. Porque sim, no Brasil a gente tem miséria também, a gente tem, mas a impressão que eu fiquei é que lá é todo mundo meio pobre, sabe? Todo mundo. Então, eu nem ia entrar muito nessa discussão, mas é para que ver se talvez as pessoas conseguem visualizar um pouco, né, a situação. Apesar disso, eu acho que sim, a gente tem que visitar Cuba. É um país muito bonito. Havana é uma cidade muito bonita. Eles têm o Malecón, que é aquele calçadão que dá pro mar, assim, nossa, é muito bonito, né? São vias grandes, são vias bonitas, muita pobreza, muita casa meio que caindo, assim, aos pedaços, mas eu acho que a gente tem que ir para ajudar aquele povo, embora a gente saiba que muita coisa é do governo, talvez a maior parte das coisas pertence ao governo, e o que é particular, eles pagam taxas altas para o governo, mas é uma maneira da gente ir, né? Porque a gente sabe que o turismo é uma das principais fontes de renda para o povo de Cuba, né? Para o povo cubano. Mas em resumo, assim, para terminar, eu digo que eu fiquei encantada com aquelas pessoas. O sotaque deles é dificílimo, é o espanhol mais difícil, né? Eles dizem que eles não falam espanhol, eles falam cubanês. Quando eles começam a falar cubanês, esquece, tu não vai entender nada. Mas visite Cuba, veja com seus próprios olhos, converse com as pessoas, sabe? Às vezes eles são um pouco resistentes em falar, porque eu entendo que talvez eles tenham um certo medo, né, de falar, mas eles são pessoas queridas e são pessoas que eu desejo do fundo do meu coração que tenham uma perspectiva de um futuro melhor, né? Porque é um país que tem tudo para se desenvolver, esse é um lugar maravilhoso. Então, assim, vai, visita Cuba, conversa com as pessoas. Sempre que tu for, leva algo para deixar para eles, principalmente medicamentos, algum agradinho, um chocolate, perfume, né, sabonete. Eu não vou colocar aqui porque vai aumentar muito o tamanho do vídeo, mas assim, a gente também ficou sabendo o que eles recebem por mês, né? Então é muito pouca coisa. Então itens de higiene para eles fazem uma diferença muito grande. E eles vão abrir um sorrisão de orelha a orelha se tu levar um pouquinho a mais na tua mala e deixar para eles. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser, olha lá o meu vídeo anterior, que eu mostro em fotos, em imagens, um pouco das coisas lindas que a gente viveu por lá. Me segue, te inscreve no canal, eu vou ficar muito feliz, deixa a tua opinião e me segue aqui comigo por aí a procurar. Obrigada!